Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula da eGeek Academy do curso de Linux. Este é um curso que vai apresentar para você como utilizar o terminal da melhor maneira possível. É através do terminal que você vai controlar o sistema, controlar os processos. Terminal que também é conhecido como Shell. No caso do Linux, em especial o Bash. O Bash é um tipo de Shell, é um tipo de terminal. Para começar, vamos entender como funciona a estrutura de diretórios do Linux. E a primeira palavra que pode soar um pouco estranho a princípio é a palavra diretório. Quando a gente vem lá do mundo Microsoft, a gente está acostumado com a palavra pasta. Diretório nada mais é do que uma pasta. Os diretórios no Linux são organizados de acordo com um padrão, que é o File System Hierarchy Standard, ou o FHS. Esse padrão vai determinar quais diretórios devem existir na sua distribuição Linux. Por exemplo, a gente tem um diretório /bin. Para a gente entrar num diretório, a gente utiliza o comando cd, espaço e digita o diretório que eu quero entrar. Ok. Bin vem de binary, ou binário. Então, os arquivos que ficam dentro desse diretório são arquivos executáveis, arquivos que não podem ser lidos com editor de texto. Então, dentro desse diretório ficam comandos essenciais acessíveis a qualquer usuário. Ou seja, tudo que tiver dentro desse diretório, qualquer usuário pode executar. Vamos utilizar o comando clear para limpar a tela. Então, por exemplo, o comando ls que a gente acabou de utilizar é um comando que qualquer usuário no sistema pode usar. Que serve para o quê? Para listar o conteúdo de uma pasta, de um diretório. Se a gente utilizar o comando with, a gente vai descobrir em que local, em qual diretório esse comando está presente. Então, no caso, ele te dá o caminho absoluto. O que é o caminho absoluto? É desde a raiz, ou seja, onde começa a minha árvore de diretórios, até o arquivo ou subdiretório que eu quero. Tá? O principal diretório no Linux é o raiz, é o barra. Tá? Ele é o pai de todos os outros diretórios. Fazendo analogia com Windows, seria o C2 por exemplo. Okay? Então, dentro do bin ficam os comandos essenciais acessíveis a qualquer usuário. Por exemplo, o comando ls. Dentro do /sbin ficam os comandos administrativos, ou seja, não é qualquer usuário que vai ter acesso a esses comandos. Tá? Por padrão, somente o usuário root, que é o administrador do sistema, pode executar comandos que estejam nesse diretório. Então, dentro do /sbin ficam os binários essenciais administrativos. É importante ressaltar essa palavra essencial, por quê? O que é um comando essencial? É um comando que não pode ficar fora de um sistema básico, de um sistema funcional. Por exemplo, o comando para abrir o navegador Firefox é essencial para o sistema? Não, ele é essencial para um usuário que vai utilizar o sistema como desktop. Mas essencial para o funcionamento do sistema, não. Agora, um comando ls, um comando ifconfig, que é para você configurar a sua interface de rede, obter informações sobre a interface de rede, são comandos essenciais. Então, eu preciso disso para ter um sistema mínimo funcional. Tá? Por que eu estou reforçando isso? Porque existem comandos binários, pertencentes a qualquer usuário, ou seja, pode ser executado por qualquer usuário, mas que não são essenciais. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. Da mesma coisa acontece, existem comandos administrativos não essenciais. Estes comandos, esses executáveis, esses binários, vão ficar em outro local. Ok? Dentro do diretório /boot, quando eu falo /boot, eu estou falando do caminho absoluto. O que é isso? É o caminho completo. É desde a raiz até o diretório que eu quero. O correto é falar diretório boot. Ok? Dentro desse diretório, eu vou ter arquivos
como a imagem do kernel do Linux, kernel que é o núcleo do sistema operacional, tá? É o que vai fazer acesso ao hardware, vai controlar o sistema, etc. Tá? Imagem de módulos que vão complementar o kernel. E arquivos do gerenciador de boot, por exemplo, o grub. Tá? É um diretório que não ocupa muito espaço no sistema. Tá? Se você utilizar o comando du espaço "-hs espaço /boot", ele vai te falar o tamanho que esse diretório está consumindo. No meu caso aqui, 16 MB. Tá? O comando du serve para você ver o quanto de disco está sendo utilizado por um diretório ou por um arquivo. O parâmetro H serve para mostrar na unidade de medida mais próxima. Então, ele vai colocar para mim em mega. Então, se for muito grande, ele vai colocar em giga. Tá? Se você não colocar esse H, veja como vai ser a saída. 16.376 bytes. Acho que é mais interessante colocar na unidade mais próxima. Então, 16 MB. E o S é para mostrar o tamanho do /boot, mas sem mostrar o tamanho dos arquivos que estão lá dentro. Então, se você tirar o S, veja como que ele vai fazer. Ele vai te dar uma lista dos arquivos que estão dentro desse diretório. Ou melhor, dos subdiretórios e o tamanho total de cada subdiretório. Ok? Então, se eu der um ls espaço -- color, ele vai mostrar para mim o que eu tenho de diretório. Geralmente o que está em azul, tá, é diretório. Geralmente não, o que está em azul é diretório. Se eu colocar a opção "-r" maiúsculo, ele vai mostrar para mim de forma recursiva os arquivos, tá, os subdiretórios e os arquivos de cada subdiretório. Então, por exemplo, aqui eu tenho um subdiretório grub local e os arquivos que estão dentro dele. Tá? Por enquanto não se preocupe com esses comandos, que ainda vou comentar com mais detalhes. A gente tem um diretório dev. Dev vem de device ou dispositivos. No Linux, praticamente tudo é visto como um arquivo. Então eu tenho um arquivo que representa a minha placa de som, a minha placa de vídeo. Os terminais, os shells são representados por arquivos, com exceção a interface de rede. Okay? Então se eu der um ls espaço -- color, eu vou ver aqui vários arquivos. Então eu vou ter arquivos para representar os terminais, que são esses arquivos tty. Tá? A gente tem, por exemplo, o PSLX, que representa um mouse, tipo PS2. Arquivos para representar o meu HD e as minhas partições, por exemplo, SDA, SDA1, SDA2, são partições de um disco que pode ser do tipo SATA ou SCSI. Okay? Então o diretório dev ele serve para fazer uma interface entre o sistema e o dispositivo em específico, como por exemplo mouse, HD, placa de som, placa de vídeo, com exceção da placa de rede. O diretório etc contém os arquivos de configuração do sistema, tá? Em geral. Então, por exemplo, um programa, se ele tiver um arquivo de configuração, o local correto é o diretório etc. O diretório lib vem de library, ou seja, biblioteca. São arquivos que são compartilhados entre comandos no sistema, bibliotecas compartilhadas, que vai trazer alguma funcionalidade específica. E aqui ficam as bibliotecas essenciais ao sistema. Existem as bibliotecas não essenciais também, que ficam em outro diretório. Diretório mídia. Aqui ficam os pontos de montagem para dispositivos removíveis. O que é um ponto de montagem? É um diretório no qual vai aparecer os arquivos daquele dispositivo. Pode ser um pendrive, um CD-ROM, um DVD, etc. O diretório MNT também serve para armazenar pontos de montagem para sistemas de arquivos temporários. Por exemplo, eu quero montar uma pasta que está sendo compartilhada em rede. Então eu posso colocar aqui. Não que seja obrigatório. Então o FHS, ele dá o padrão FHS dá uma orientação. Esse diretório é para isso e para isso e para isso. Tá?
Mas ele não te obriga a montar aqui. Eu posso criar um diretório vazio na raiz e montar naquele diretório. Okay? O diretório é o PT. Geralmente eu coloco aqui programas que não são software livre. Okay? Ou que seja, e eu quero ter uma versão mais nova, por exemplo, geralmente eu coloco aqui, o PT vem de opcional. Tá? Mas geralmente é recomendado colocar softwares adicionais proprietários, okay? Para você separar o que é proprietário ou não. Mas isso assim, você é livre para fazer essa configuração como usuário root, como administrador do sistema. O diretório SRV vem de services ou server. Aqui é um diretório que é utilizado para armazenar dados de um servidor de e-mail, de um servidor web. Tá? São dados que vão ser providos por serviços de rede no sistema. Servidor web, servidor de e-mail, um servidor FTP, etc. O diretório var vem de diretórios de arquivos variáveis. Por exemplo, arquivo de log, cache, spool de impressão, etc. Tá? Pode ser utilizado também para armazenar e-mail, arquivos que foram recuperados no sistema. Por exemplo, nesse subdiretório Lost mais Found, etc. O diretório Home é o diretório que vai armazenar os arquivos pessoais de cada usuário no sistema. Então, é o diretório que vai armazenar pastas pessoais dos usuários. O usuário root também tem uma pasta especial, mas não fica em Home, fica no diretório root mesmo. Bom, a gente tem um diretório USR, que é conhecido como hierarquia secundária do sistema, porque depois do diretório raiz, é o maior diretório do sistema. Todos os subdiretórios em USR não são essenciais e têm uma estrutura muito parecida com a raiz. Então, se eu der um ls em USR, veja que eu vou ter um bin, vou ter um sbin, vou ter um lib, ou seja, comandos não essenciais, bibliotecas não essenciais. Esse src é uma subpasta, um subdiretório que é utilizado para colocar código-fonte de softwares, como por exemplo do kernel, quando eu for recompilar um kernel, por exemplo. Tá? Para você se localizar em qual diretório você está no momento, basta usar o comando pwd. Então, no caso aqui, eu estou em um SR. O SR que está abaixo da raiz. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o srlib. Então, eu tenho as bibliotecas não essenciais do sistema. Os arquivos de biblioteca do Linux, ele tem a seguinte extensão, .so, um número. Tá? Ok. Então, em /sr/bin. Então, por exemplo, aqui ele tem o comando MySQL. MySQL é um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Aí você pode falar, não, mas o MySQL não é essencial. Eu digo essencial para o funcionamento básico do sistema. Por isso que ele está em /sr/bin. Ah, mas não é um comando administrativo? Não necessariamente. Tá? Os usuários podem criar bases de dados na sua própria conta. Então, como ele está em /sr/bin, ele é um binário que pode ser acessado por qualquer usuário do sistema. Ok? Agora, se tiver em /sr/sbin, não é essencial, mas só pode ser acessado pelo administrador do sistema. Por exemplo, comandos para adicionar o usuário no sistema. Ou para remover. Useradd para adicionar e o userdel para remover. Então, vão ficar dentro de /sr/sbin. Quando eu utilizo o comando cd espaço ponto ponto, eu estou acessando o diretório pai do sbin, que é quem? O sr. Então ele vai para o sr. Então se eu entrar aqui, o sr/share/man. Então aqui eu vou ter armazenado as documentações do sistema. A gente ainda vai aprender a utilizar isso. Ok? Além disso, a gente tem o diretório proc,
que na verdade não existe esse diretório no HD, ele existe em memória, ele contém informações dinâmicas sobre o sistema operacional, como processos, informações sobre entrada e saída, interrupções, modelo do processador. Por exemplo, se você der um cat no arquivo CPU info, você vai ter informações sobre o seu processador, okay? Qual que é a versão do kernel, quanto tempo a máquina está ligada, quais sistemas de arquivos o meu sistema operacional suporta. Okay? Mais na frente no curso a gente vai dar mais detalhes sobre esse diretório. A princípio eu gostaria apenas de apresentar os principais diretórios do sistema. A gente também tem o diretório sys, que é um sistema de arquivos virtual como o proc, ou seja, não existe no disco, está na memória RAM e permite modificações nos dispositivos conectados ao sistema. Tá? Bom, o Lost Found é um diretório que armazena arquivos recuperados pelo sistema. O diretório Run é um diretório relativamente novo. Eu vou ter informações sobre o sistema em execução desde o último boot, usuários logados e processos servidores em execução. O diretório TMP é um diretório temporário. Ele vai guardar informações temporárias que são informações que são limpas a cada inicialização do sistema.